Mãe é presa por crime que o filho cometeu e anos depois ele se preocupa apenas com a herança, mas chora com o que recebeu. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Diego era um ex-universitário que largara os estudos, mas mantinha um espírito festeiro e impulsivo. Gostava de ser o centro das atenções, e um de seus maiores prazeres era frequentar bares onde pudesse impressionar as garotas ao redor, especialmente Letícia, a quem desejava conquistar com toda a determinação. Naquela noite em particular, a música pulsava tão alta que qualquer conversa se transformava em gritos. O bar estava lotado, com muitas pessoas dançando sob luzes coloridas que piscavam ininterruptamente. Mesmo já tendo bebido mais do que deveria, Diego insistia em pedir novas rodadas de tequila, sem se importar com o risco que isso poderia acarretar. Vamos, me vê mais 3, por favor. Bradou ele ao garçom, apoiando-se no balcão. O empregado, esbaforido e com um pano pendurado no ombro, hesitou por um instante. Olha, senhor, você tem certeza de que quer mais bebida? Já pediu diversas vezes. Eu sei o que estou fazendo. Diego retrucou, com a voz já um pouco arrastada. Quero impressionar aquela ali. Apontou para Letícia, que dançava no centro da pista, empolgada com a batida eletrônica que dominava o lugar. Letícia, de fato, chamava atenção. Vestia um vestido curto e cintilante, rindo com a amiga Camila enquanto rodopiava no meio de outros grupos de pessoas. As duas vinham dançando sem parar já fazia um tempo, brincando e sorrindo, vez ou outra olhando para Diego, que tentava manter a pose de confiante. Ele notava os olhares, mas estava ciente de que precisava parecer ainda mais destemida se quisesse conquistá-la. No entanto, Letícia percebia que Diego havia ultrapassado seus limites. Camila também notara que, a cada volta na pista de dança, Diego cambaleava um pouco mais, quase perdendo o equilíbrio. Ele saíra algumas vezes para o banheiro, tentando lavar o rosto e recobrar a sobriedade. Quando enfim retornou, animado pela ideia de continuar a noite em uma boate nova no centro, Letícia hesitou. Diego, você não acha melhor chamar um táxi? Já está tarde e você está bêbado, sugeriu ela, aproximando-se, com a preocupação evidente em sua expressão. O quê? Ele retrucou, alterado. Eu tô ótimo. Não preciso de carona, não. Eu mesmo dirijo. Enquanto isso, no canto mais discreto do bar, Regina, mãe de Diego, bebia calmamente seu suco de laranja. Ela observara tudo desde o início, com o coração apertado, percebendo que o filho parecia cada vez mais fora de controle. Regina viera seguindo Diego após suspeitar que ele beberia demais e tentaria voltar para casa dirigindo. Sabia que ele não gostava de ser contrariado, e ainda menos gostava de vê-la por perto em situações de festa. Mesmo assim, o amor materno falava mais alto. Sentada em um sofá desgastado, Regina acompanhava cada movimento do filho. Vez ou outra, pousava o copo na mesinha à frente e suspirava, preocupada com o rumo que a noite estava tomando. Ao perceber que Diego falava em dirigir, ela se levantou, ajeitou a bolsa no ombro e seguiu em direção ao grupo. Filho, por favor, não faça isso, pediu Regina, tocando o braço de Diego. Ele afastou o braço com impaciência. Mãe? O que você tá fazendo aqui? Já falei para não se meter, eu sei cuidar de mim mesmo. As palavras saíam com certa agressividade. Diego, olha para mim. Você não tem condições de dirigir. Chama um táxi, nós dividimos a corrida. Letícia, constrangida, tentou acalmar a situação. A gente pode simplesmente ir de táxi e depois você pega seu carro amanhã. Não tem problema algum. Diego franziu o senho, sentindo-se ofendido. Não queria parecer fraco, ainda mais na frente de Letícia, que ele tanto desejava impressionar. Levantou-se de supetão e praticamente gritou. Eu não vou deixar ninguém mandar na minha vida. Se não confiam em mim, vão de táxi vocês. A tensão no ambiente cresceu quando Regina insistiu. É perigoso, Diego, por favor, me escuta. Chega! Diego bradou, ignorando vou pro carro. Quem quiser que venha comigo.
e lançou um último olhar para Letícia, esperando que ela o acompanhasse. A jovem, porém, ficou imóvel ao lado de Camila, incerta. Regina, tomada pela preocupação, correu atrás dele. Diego saiu do bar pisando firme, fazendo o possível para manter a postura ereta, embora estivesse nitidamente tonto. Chegando ao veículo, presente que ganhará da mãe ao completar 18 anos, destravou as portas e se jogou no banco do motorista. Regina, com o coração acelerado, abriu a porta do passageiro e entrou. Tinha medo de provocar uma briga maior, mas temia ainda mais pela segurança dele e dos outros na rua. Assim que ela fechou a porta, Diego bateu a mão no volante e arrancou. Você não vê que tá me envergonhando na frente das garotas? Reclamou, pisando fundo no acelerador. Vive me perseguindo, mãe. Diego, presta atenção na estrada. Suplicou Regina, a voz tomada pelo nervosismo. Ele desviava de carros e buzinava sem parar, forçando ultrapassagens em alta velocidade. A noite, que parecia tão cheia de luzes e diversão, tornará-se sombria pela imprudência de Diego. Em meio aos berros e aos protestos da mãe, Diego soltou um desabafo que mantinha engasgado. Você me criou sozinha porque quis. Expulsou meu pai de casa e agora quer me controlar como se eu fosse um moleque. Regina sentia o coração apertar cada vez que ele tocava no assunto. Eduardo, o pai de Diego, jamais fora realmente participativo na vida do filho. Ele passava o dia bebendo, sem buscar emprego, sem responsabilidade. Ao ver que nada mudaria, Regina o mandou embora. Diego, ainda criança, não compreenderá completamente, ao crescer, transformou tudo em ressentimento contra a mãe. Filho, por favor, não fala assim, tentou argumentar, a voz trêmula. O seu pai não queria trabalhar, não me ajudava com nada. Não interessa. Você me tirou a chance de crescer com um pai em casa. Diego acusou, os olhos cheios de uma raiva que Regina não sabia de onde vinha. Ela quase pediu que ele diminuísse a velocidade, mas antes que pudesse terminar a frase, ouviu-se um estrondo que pareceu rachar a madrugada. Foi um impacto seco e forte, seguido de um solavanco que jogou os corpos contra os bancos. Diego pisou no freio, atordoado. Meu Deus, o que foi isso? Regina se desesperou. Diego, suando frio, engoliu em seco. Tinha atingido alguém ao virar à direita no cruzamento. Olhando pelo para-brisa, viram o corpo de um homem estendido no chão, imóvel. Era o Sr. Guilherme, um pedestre que atravessava a rua naquele instante. Mãe, liga para a emergência! Gritou Diego, ao mesmo tempo em que estacionava o carro de qualquer maneira. Regina saiu correndo, pegou o celular com as mãos trêmulas e discou. As luzes dos postes pareciam pálidas, enquanto poucas testemunhas começavam a se aproximar, assustadas. Logo se ouviam as sirenes da ambulância e da polícia, emergindo na escuridão com um brilho giratório que deixava tudo mais desesperador. Quando a equipe de paramédicos avaliou o homem, apenas balançou a cabeça negativamente. O Sr. Guilherme não resistira. Regina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Diego, em pânico, colocou a mão na testa, temendo ser preso e acabar com sua vida de festas e ambições. Foi então que, num impulso calculado, pediu à mãe que pegasse o maço de cigarros no painel. Regina, confusa, atendeu, abaixando-se para procurá-los. Enquanto isso, Diego contou a versão dele aos policiais que se aproximavam. Eu estava dirigindo, mas minha mãe insistiu para que eu parasse, dizendo que queria aprender a dirigir meu carro novo. No meio do caminho, ela assumiu o volante. Quando vi, ela estava imprudente, falei para tomar cuidado, mas... O policial franzia o senho, olhando para Diego e tentando compreender a narrativa. Ele se virava para Regina, que permanecia sem esboçar reação, ainda atordoada. A mãe sentiu-se traída ao ouvir as palavras do filho. Reconheceu que Diego esperava que ela assumisse a culpa, pois jamais denunciaria o próprio filho às autoridades. Senhora, a senhora confirma o que ele disse? Indagou um segundo policial, aproximando-se com um bloco de notas. Regina abriu a boca, mas não encontrou força para falar. Num ato de desamparo total, apenas silenciou e abaixou a cabeça.
Lágrimas começaram a rolar por seu rosto, mas ela não negou a história de Diego. Foi levada algemada, sob olhares surpresos de algumas pessoas que ainda circulavam pela rua. Diego assistiu a tudo calado, a mente fervilhando com o medo de ir para a prisão, mas também com uma estranha sensação de alívio. Não demorou para que Regina fosse acusada de homicídio culposo e direção perigosa. No julgamento, Diego manteve o depoimento, insistindo que a mãe dirigia e não escutara seus apelos para reduzir a velocidade. Regina, devastada, permaneceu em silêncio. Recebeu a sentença de 7 anos de prisão. Assim que o veredito foi proclamado, ela apenas fechou os olhos, tentando conter o pranto. Os primeiros meses na cadeia foram um tormento para Regina. Ela revivia, noite após noite, a cena do atropelamento, perguntando-se em que ponto havia falhado na educação de Diego, ou se teria sido melhor permitir que ele convivesse com o pai, mesmo sendo um homem irresponsável. Passou a alimentar uma profunda amargura, sem conseguir dormir direito. Durante 2 anos, Regina não recebeu sequer uma visita de Diego. Quem apareceu, fielmente, foi Rita, amiga de longa data e ex-assistente na empresa de despacho de cargas que Regina administrara antes de ser presa. Certa de que Regina precisava de algum amparo financeiro, Rita sugeriu vender a empresa. Ela mesma cuidou da venda, enviando parte do dinheiro à família da vítima como forma de indenização e guardando o restante na conta de Regina. Enquanto Regina definhava na prisão, Diego prosseguiu com a vida como se nada tivesse acontecido. Chegou a conquistar Letícia, e os dois foram morar juntos. Letícia nunca entendeu completamente por que Diego não ia visitar a mãe, mas ele sempre inventava desculpas, afirmando que Regina era desequilibrada e que preferia manter distância dela. Aos poucos, Letícia foi se acomodando à vida ao lado de Diego, entretida com festas e projetos superficiais que não se concretizavam. Porém, na mente de Diego, havia um pensamento recorrente: o dinheiro que a mãe possuía em banco. Ele imaginava o valor, fazendo planos grandiosos de viagens, compras luxuosas e festas sem fim. Para isso, no entanto, precisava de algum atestado de que Regina estivesse morta ou incapaz. Sem informações dela, passou a supor que, caso ela tivesse adoecido na prisão, poderia até ter falecido. Rita, por outro lado, não suportava a injustiça. Ela procurou advogados para tentar reabrir o processo e provar que Diego era o verdadeiro culpado. Foi nessa jornada que conheceu Marcelo, profissional experiente com um senso de empatia raro. Ao se deparar com os detalhes do caso, ele se comoveu com a tragédia que recaíra sobre Regina. Isso é um absurdo, comentou Marcelo, após analisar os documentos que Rita trouxera. Podemos apresentar novas provas, questionar o depoimento do rapaz, mostrar que Regina não teria motivo para dirigir naquele estado. Mas, quando Marcelo conseguiu visitar Regina, se surpreendeu ao ouvir a resposta dela. Não. Eu não quero prejudicar o meu filho. Regina, com um olhar triste, parecia firme na determinação de não prosseguir. Mas ele a jogou na prisão injustamente, rebateu Marcelo, perplexo com o sacrifício daquela mãe. Regina apenas abaixou a cabeça, como se o peso do mundo recaísse sobre seus ombros. Marcelo nada pôde fazer além de respeitar sua vontade. Pouco antes do fim da sentença, veio a liberdade por bom comportamento. Regina saiu da cadeia sem avisar a ninguém, levando apenas uma pequena mala e as dores emocionais que carregava. Rita abraçou longamente na saída, tentando demonstrar algum alívio. Contudo, Regina não queria mais pensar em Diego ou reviver o passado. Ela queria recomeçar, e encontrou em Marcelo alguém que também carregava cicatrizes de relacionamentos fracassados. Com o tempo, Marcelo e Regina se aproximaram, trocando confidências. Ele era divorciado e passará por uma situação difícil com a ex-mulher. Regina, por sua vez, contou a ele sobre as humilhações na cadeia, a saudade que sentia de uma vida normal e a frustração de ter perdido tantos anos encarcerada por um crime que não cometera. Ainda assim, não se permitia odiar Diego, pois, no fundo, continuava a amá-lo como filho. Os dois decidiram começar do zero em outra cidade. Marcelo arrumou um emprego em um escritório local, enquanto Regina encontrava pequenas tarefas que lhe garantiam algum sustento. A discreta cumplicidade que compartilhavam acabou se transformando em romance. Pouco depois, descobriram que ela estava grávida. Na cidade de origem, Diego vivia certo de que a mãe deveria estar morta ou inválida.
Sem a mínima preocupação em confirmar os fatos, viu-se estimulado a buscar um advogado para tratar da herança. Alimentava fantasias de enfim viver o luxo que sempre desejara. Letícia, que andava impaciente com a vida estagnada, cobrava ações concretas de Diego. Você não vivia dizendo que sua mãe tinha uma boa quantia guardada? Reclamava Letícia, olhando-o com desconfiança. Por que ainda não fomos atrás? Calma, dizia Diego. Já estou cuidando disso. Logo, tudo estará resolvido. Com promessas de viagens e compras supostamente à beira de se concretizarem, Letícia parecia mais tranquila. Chegou o dia em que Diego foi ao escritório de advocacia para assinar documentos, certo de que sairia de lá milionário. Porém, não esperava encontrar Rita no local, acompanhada de Marcelo. Foi convidado a assistir a um vídeo, sem entender nada. No vídeo, Regina apareceu, viva e saudável, segurando um bebê nos braços. O rosto dela transmitia serenidade, algo que Diego não lembrava de ter visto antes. Regina explicou, com poucas palavras, que agora ele era um homem adulto, capaz de caminhar com as próprias pernas, e por isso havia tomado a decisão de tirar todo o dinheiro do banco para si e doá-lo parcialmente à caridade. Deixava para o filho apenas um apartamento simples de um quarto, uma espécie de lembrança final. Diego sentiu o estômago afundar. Acostumado à ideia de obter todo o dinheiro, deitou a cabeça sobre as mãos, desesperado. Lágrimas de frustração lhe escaparam. Letícia, indignada, virou-se para ele com um olhar de raiva. Em silêncio, a namorada saiu apressada e não voltou mais. Sem o dinheiro, sem apoio, Diego se viu sozinho. Ficou encarando a tela já escurecida onde, segundos antes, a mãe aparecerá explicando sua nova vida ao lado de Marcelo. O advogado que Diego procurara meneou a cabeça, fechando as pastas, pois tudo já estava resolvido legalmente. Não havia nada mais a fazer. Enquanto isso, Regina recomeçava a vida ao lado de Marcelo. Tiveram uma filha e, pela primeira vez em muito tempo, Regina se sentia em paz, feliz por ter deixado o passado e as mentiras de Diego para trás. Anos depois, numa cidade não muito distante, a rotina do departamento de trânsito local seguia monótona para a maioria das pessoas que enfrentavam filas intermináveis. Todos pareciam exaustos, aguardando sua vez de resolver pendências ou renovar documentos. Denise e Verônica, atendentes veteranas, monopolizavam o balcão principal. Logo cedo, as duas ajeitavam pilhas de papéis, fingindo estarem atarefadas, mas bastava qualquer cidadão se aproximar para elas oferecerem um olhar de impaciência ou, em certos casos, uma chance de agilizar o processo mediante certa contribuição. Você viu o tamanho da fila, Verônica? Comentou Denise, revirando os olhos. Quanta gente apareceu hoje? Pois é, replicou Verônica, tamborilando os dedos na mesa. A maioria veio sem nem conferir os documentos direito, tenho certeza. Só vão nos fazer perder tempo. Enquanto elas reclamavam, Beatriz, sentada a poucos metros, organizava formulários com cuidado. Mais jovem e recém-chegada ao cargo, ela procurava manter a serenidade. Tendo crescido em um orfanato, onde sempre ouvirá os conselhos de Dona Cristina sobre honestidade e respeito, Beatriz fazia o possível para tratar cada usuário com educação. Contudo, Denise e Verônica se aproveitavam da disposição dela. Sem cerimônia, abandonavam suas mesas a qualquer sinal de assédio e deixavam o trabalho acumulado sobre a mesa de Beatriz. Beatriz, vou ao banheiro rapidinho, dizia Denise, sem encarar a colega. Se puder, atende esses 5 que estão na fila, por favor. E eu preciso resolver uma coisa urgente lá fora, completava Verônica, pegando a bolsa e sorrindo de forma condescendente. Beatriz, submissa diante das duas veteranas, apenas assentia. Sabia que, se reclamasse, seria acusada de não conseguir lidar com a demanda do setor. Preferia se sobrecarregar a criar conflitos. Por isso, passava manhãs inteiras atendendo de forma quase ininterrupta, procurando oferecer um sorriso a cada pessoa exausta que chegava ao guichê. Num dia particularmente caótico, o ambiente parecia à beira de um colapso. Havia mães com bebês chorando, idosos com feições abatidas, trabalhadores aflitos por medo de chegarem atrasados ao emprego. As cadeiras do corredor não eram suficientes para abrigar todos, e muitos se espremiam em pé, tentando descobrir quando seriam chamados. Denise e Verônica, como de costume, ignoravam a pressão,
verificaram o relógio, viram que faltavam uns bons 15 minutos para o almoço, mas decidiram que nada as impediria de sair mais cedo. Vou aproveitar que minha unha quebrou, sussurrou Denise para Verônica, ajeitando os cabelos. Preciso de tempo extra para ir à manicure. Pois é, querida, concordou Verônica, dando uma risadinha. Afinal, ninguém aqui entende como nosso trabalho é estressante. Precisamos de um descanso. Nesse instante, um homem alto, de ombros largos, rosto parcialmente encoberto por uma profunda cicatriz de queimadura, aproximou-se. Seu nome era Otávio Cardoso. Ele parecia deslocado, pois seu casaco escuro e gasto contrastava com a maioria das roupas sociais vistas por ali. Tinha chegado ao departamento de madrugada, esperando resolver um simples procedimento, trocar a foto da carteira de habilitação. Porém, a lentidão e a quantidade de pessoas à frente o deixavam inseguro. Precisava retornar à aldeia onde morava com a mãe doente, e o último ônibus partiria dentro de 30 minutos. Com licença, disse Otávio, tentando soar firme, embora sua voz carregasse um leve tremor. A senhora poderia me atender, por favor? Tenho urgência, não posso perder meu ônibus. Denise o encarou com irritação. Estou de saída agora. Volte depois do almoço. Otávio franziu o senho. Desculpe insistir, mas não tenho como voltar. Minha mãe, ela depende de mim para cuidar dela, e só tem esse ônibus hoje. E o que eu posso fazer? Retrucou Verônica, ajeitando os óculos com impaciência. A fila é longa, todo mundo também tem urgência, tá ouvindo? A tensão aumentou. Outros usuários notaram a conversa e ficaram indignados. Alguns cochichavam que era um absurdo desrespeito com quem chegava cedo. Otávio tentou insistir, mas Denise e Verônica se impacientaram de vez. Segurança. Chamou Denise, gesticulando para o rapaz que estava ao lado da porta. Esse homem está nos atrapalhando. Tire-o daqui. O segurança, sob risco de desagradar as atendentes veteranas, aproximou-se de Otávio e o empurrou com certa brutalidade para fora do local. Por alguns segundos, ninguém reagiu, estavam todos atordoados com a cena. Otávio, humilhado, quase caiu, mas conseguiu manter o equilíbrio. Seus olhos, marejados de indignação, procuraram algum tipo de solidariedade na multidão. Contudo, todos pareciam resignados demais para interferir. Foi então que Beatriz, ainda atarefada atrás de uma pilha de papéis, sentiu um impulso irresistível. Largou tudo e correu até o saguão. Viu Otávio do lado de fora, apoiado na parede, respirando fundo para segurar as lágrimas. Ele tinha uma expressão de desalento que partia o coração de qualquer um. Senhor, espere. Chamou Beatriz, aproximando-se com cautela. Não vá embora. Me conte o que precisa exatamente. Otávio coçou a cicatriz do rosto, sem jeito, antes de responder. Moça, preciso trocar a foto na minha habilitação. É rápido, mas elas não quiseram me atender. Tenho que pegar o ônibus em poucos minutos, ou não chego à aldeia hoje. Minha mãe está doente. Beatriz assentiu. Venha comigo. Se puder me acompanhar até meu guichê, tentarei resolver isso agora. Ele hesitou, olhando para as pessoas impacientes na fila, mas Beatriz garantiu que seria rápido. Entraram juntos, sob olhares incrédulos de Denise e Verônica, que estavam prestes a sair. Verônica chegou a sussurrar algo. Lá vai essa ingênua se meter a salvar o mundo. Em questão de poucos minutos, Beatriz providenciou a documentação, conferiu assinaturas e trocou a foto de Otávio. Ele ficou visivelmente emocionado, pois não esperava encontrar alguém ali disposto a ajudá-lo de maneira gentil. Ao terminar, pegou sua carteira nova e segurou as mãos de Beatriz, em sinal de gratidão. Obrigado. Não sei como te agradecer. Me ajudou muito. Fico feliz que possa ir para casa em segurança, respondeu ela, sorrindo. Boa viagem, senhor Otávio. Ele saiu às pressas, sem olhar para trás, na esperança de ainda chegar ao terminal a tempo. Enquanto isso, Denise e Verônica cochichavam, rindo com desdém da postura de Beatriz. Uma zombava dizendo que Otávio devia ser um farsante e que ninguém com aquela cara estranha merecia tratamento especial. Beatriz, embora incomodada, preferiu ignorar. Achava que fizera o que era certo, e isso bastava.
2 dias se passaram, e o departamento retornou à rotina de sempre. Porém, numa manhã ensolarada, surgiu uma movimentação incomum na porta. O prefeito da cidade, Antônio Moreira, entrou acompanhado de assessores e 2 seguranças municipais. Denise e Verônica quase perderam a cor ao ver aquela figura importante avançar pelo corredor. Bom dia a todos, anunciou o prefeito, com a voz séria. Gostaria de falar com as atendentes responsáveis por esta repartição. As 2 veteranas se entreolharam, tentando manter a pose. Entretanto, o prefeito fora direto ao assunto. Recebi uma denúncia gravíssima. Informaram que houve tratamento desrespeitoso a um senhor chamado Otávio Cardoso, veterano da Marinha. Alguém pode me explicar o que aconteceu? Beatriz observava de longe, surpresa. Denise tentou se defender, justificando que Otávio causará confusão no local, mas o prefeito não se deu por convencido. Para o assombro de todos, Otávio entrou logo depois, usando um casaco ligeiramente melhor que o anterior, mas ainda exibindo a cicatriz marcante. Trazia consigo algumas comendas que certamente não deixavam dúvidas quanto ao seu passado militar. Esse homem, prosseguiu o prefeito, apontando para Otávio, serviu em submarinos da Marinha e evitou um desastre que poderia ter custado dezenas de vidas e afetado o meio ambiente gravemente. Sofreu queimaduras para salvar companheiros. É um herói de guerra condecorado. Verônica engoliu em seco. Denise deixou cair os papéis que segurava. O prefeito continuou. E vocês o expulsaram daqui sem atender, humilhando publicamente? Isso é intolerável. Os demais usuários, que ouviam tudo, começaram a murmurar. Muitos se lembravam vagamente da cena e torciam para que as atendentes recebessem a reprimenda merecida. Otávio não dizia nada, apenas olhava para o chão. Beatriz, paralisada, acompanhava a troca de olhares. Quero saber quem, neste departamento, agiu com humanidade, exigiu o prefeito, encarando Denise e Verônica. Recebi relatos de que uma funcionária, chamada Beatriz, teve a decência de atender o senhor Otávio. Gostaria de falar com ela imediatamente. As 2 veteranas buscaram Beatriz com os olhos, a contragosto. Nervosa, ela se aproximou, sem saber como reagir. O prefeito sorriu ao vê-la. Então foi você quem resolveu a situação de Otávio? Sim, senhor, respondeu ela, com a voz baixa. Fiz apenas o que era minha obrigação. O prefeito meneou a cabeça, satisfeito com a resposta. Em seguida, virou-se para Denise e Verônica, cujo semblante estava pálido. Vocês estão demitidas. Não admitirei que funcionários públicos tratem cidadãos com descaso, ainda mais alguém que arriscou a vida pelo país. Juntem suas coisas e deixem este local hoje mesmo. Sem graça, as 2 recolheram seus pertences. Enquanto passavam pela multidão, ouviram vaias contidas e expressões de reprovação. Beatriz permanecia atônita, incapaz de acreditar que tudo tivesse acontecido tão depressa. Foi então que o prefeito lhe dirigiu a palavra novamente. Beatriz, seu comportamento é exemplar. Alguém responsável e dedicado precisa assumir a chefia deste setor. Aceita o cargo? A notícia se espalhou pelo corredor, gerando um misto de surpresa e alegria entre aqueles que já se beneficiaram da atitude gentil de Beatriz. Com as mãos trêmulas, ela aceitou, mesmo sem ter certeza de como seria assumir tantas responsabilidades. O prefeito deu um sorriso aprovado e olhou para Otávio. Fico feliz que você tenha encontrado alguém que o ajudasse, senhor Otávio. E lamento profundamente o que passou antes. Eu só queria resolver um documento simples, senhor prefeito, comentou Otávio, em tom humilde. Confesso que não esperava toda essa reviravolta. O prefeito dispensou Otávio, despedindo-se dele com um aperto de mão e reiterando pedidos de desculpas oficiais. Assim que as coisas se acalmaram, Beatriz sentou-se à mesa antes ocupada por Denise. Ainda sentia a adrenalina correr pelas veias. Pensava em Dona Cristina, a mentora do orfanato, que sempre lhe dissera para fazer o bem sem esperar recompensas. Mal imaginava que as circunstâncias a levariam a um cargo de chefia. No dia seguinte, um ar diferente tomou conta do departamento de trânsito. Sem Denise e Verônica, a atmosfera ficará menos pesada. Beatriz, agora responsável por orientar os colegas e atender o público, decidiu implementar pequenas mudanças imediatas. Pediu que se criasse uma fila específica para idosos e pessoas com necessidades especiais,
reorganizou os guichês e incentivou os funcionários mais jovens a tratarem todos de forma cordial. Vamos tentar agilizar cada caso, explicou ela, reunindo a equipe. E, por favor, mantenham um sorriso no rosto. As pessoas já chegam nervosas, se formos atenciosos, ajudamos bastante. Um rapaz do setor de protocolos, chamado Márcio, levantou a mão. Eu sempre quis melhorar a forma de atendimento, mas não tinha respaldo. Se agora você comanda, estamos juntos. Assim, em poucas semanas, a fila que antes serpenteava pelo corredor reduziu-se consideravelmente. Até os usuários começaram a elogiar nas redes sociais a rápida transformação do órgão. Beatriz passava o dia conferindo documentos, esclarecendo dúvidas e orientando os demais funcionários. Quando alguém se mostrava impaciente, ela adotava um tom calmo, quase maternal, convidando a pessoa a falar dos problemas com clareza. Em muitos casos, bastava alguma explicação simples para que a frustração diminuísse. A imprensa local ouviu rumores de que havia ocorrido uma mudança radical no departamento de trânsito. Um jornalista fez uma visita surpresa, intrigado ao ver o lugar antes conhecido por ineficiência aparente tão organizado. Ele notou a fila fluindo, ninguém reclamando alto, e funcionários atentos aos detalhes. Ao entrevistar alguns cidadãos, escutou elogios sobre a nova gestora. Parece que está tudo mais ágil desde que a moça assumiu, comentou uma senhora. Antes, as atendentes eram grossas, agora, sinto uma gentileza no ar. Beatriz, quando procurada para a entrevista, ficou sem jeito. Não gostava de ostentar conquistas. Eu só estou fazendo o meu trabalho, disse ao repórter, sorrindo timidamente. E contando com a colaboração de todos. A repercussão foi imediata. O prefeito, satisfeito, marcou um evento simples, porém solene, para agradecer o bom desempenho de Beatriz. Na mesma cerimônia, ela receberia uma moção de reconhecimento concedida pela população local. O dia chegou, e Beatriz compareceu, um tanto nervosa. Vestira roupa social discreta, sem grandes enfeites, para não chamar atenção excessiva. Márcio e outros colegas estavam lá para apoiá-la, aplaudindo com entusiasmo. No pequeno palco montado na Praça Central, diante de algumas autoridades e munícipes, o prefeito Antônio Moreira fez um breve discurso. É raro encontrar profissionais que, mesmo enfrentando a sobrecarga de tarefas, escolhem a empatia e a decência. Beatriz, que mal chegou a este departamento, assumiu a chefia num momento conturbado. Em poucas semanas, reestruturou processos e trouxe humanidade ao atendimento público. A plateia aplaudiu. Beatriz, corando, tentava manter a compostura. Viu, no meio do público, um rosto familiar, era Otávio, sorrindo em sinal de gratidão. Ele erguia a mão, cumprimentando-a de longe. Aquela imagem a fez lembrar de como tudo começara, 2 dias antes do prefeito chegar ao departamento. Se ela não tivesse corrido atrás dele naquele momento de desespero, talvez nada tivesse mudado. O prefeito então entregou a ela um certificado com moldura simples e leu em voz alta. Moção de reconhecimento da população local, conferida à senhora Beatriz, por seu empenho exemplar e determinação em promover um serviço público digno e eficiente. Em meio a novos aplausos, Beatriz sentiu um calor no peito. Lembrou-se de Dona Cristina, que muitas vezes a consolara em noites de solidão, dizendo-lhe que boas ações, por menores que fossem, poderiam fazer diferença na vida de alguém. Lá estava a prova de que o ensinamento da mentora agora inspirava mudanças em escala maior. Ao fim do evento, Beatriz retornou ao departamento de trânsito para finalizar algumas pendências. Seus colegas mais novos a acompanharam. Sentia certa responsabilidade por eles, desejando que aprendessem valores como empatia e honestidade. Márcio, aproximando-se, comentou: Sabe, chefa, nunca pensei que a gente fosse ver esse lugar tão elogiado. Acho que todo mundo gosta de ser bem tratado, Márcio, respondeu ela. Se a gente se esforça, as pessoas reconhecem. Nos dias subsequentes, os resultados continuaram positivos. Os procedimentos ficaram mais rápidos, a fila fluía melhor e até os usuários que vinham de longe tinham alguma esperança de concluir o processo sem gastar o dia inteiro. O clima entre os funcionários também melhorou. Sem Denise e Verônica para intimidá-los, eles sentiam liberdade para propor ideias e otimizações. Beatriz acolhia cada sugestão com atenção, incentivando a participação de todos.
Logo, o Departamento de Trânsito se tornou exemplo regional, atraindo a visita de outras prefeituras que queriam adotar práticas semelhantes. A imprensa noticiou os ganhos de produtividade, e a prefeitura comemorou o fato de as reclamações terem diminuído drasticamente. Num quadro afixado na entrada, lia-se: "Hoje, o tempo de espera médio é de 20 minutos. Agradecemos a compreensão de todos." Observando essa informação, usuários sorriam surpresos. Não era comum ver tamanho salto de qualidade em tão pouco tempo. O impulso inicial daquele episódio, o pedido de ajuda de Otávio, o gesto corajoso de Beatriz, a vinda do prefeito e a exoneração das atendentes tiranas, produziu um efeito em cadeia que melhorou a vida de muitas pessoas. Quem antes preferia evitar o departamento de trânsito agora se sentia tranquilo para resolver as pendências rotineiras. A fama local de um departamento mais humano se espalhou, rendendo comentários positivos nos jornais e nas redes sociais. Beatriz, por sua vez, permanecia discreta. Mesmo investida no cargo de chefia, não se acomodava. Continuava chegando cedo, sempre disposta a ajudar, lembrando aos subordinados que o verdadeiro segredo do bom serviço era a empatia. Seus colegas mais novos também adotaram uma postura parecida, inspirados pelo exemplo. O órgão se tornou conhecido pela melhoria no atendimento, e Beatriz recebeu uma moção de reconhecimento por parte da população local. O sucesso profissional de Beatriz atraiu a atenção de muitos, incluindo uma equipe de jornalismo que foi ao departamento de trânsito filmar uma reportagem sobre a mudança radical no atendimento. Aquela manhã parecia como tantas outras, pessoas aguardavam nas filas, e alguns funcionários conversavam enquanto organizavam papéis. Contudo, bastou a equipe de reportagem chegar, com câmeras e microfones, para gerar certa agitação no ambiente. Beatriz, que até então analisava os documentos de um idoso, observou curiosa quando uma repórter de cabelo preso em rabo de cavalo começou a caminhar pelo saguão. "Com licença, a senhora seria Beatriz?" perguntou a repórter, estendendo a mão. "Sim, sou eu", respondeu Beatriz, sorrindo, embora surpresa. "Em que posso ajudar?" "Gostaríamos de entrevistá-la. Soube que é a principal responsável pela transformação no atendimento deste lugar." Enquanto Beatriz tentava acomodar o senhor que atendia no momento, a repórter explicava que haviam recebido diversas cartas de munícipes elogiando a nova gestão. Disseram que o tempo de espera reduzira drasticamente e que os funcionários agora eram solícitos e respeitosos. Beatriz, meio sem jeito, pediu licença ao senhor para falar com a equipe e garantiu que retornaria logo para finalizar o atendimento. O idoso sorriu, compreensivo, e assentiu. Foi nesse dia que Beatriz conheceu Rodrigo, o operador de câmera do canal local, homem simpático e sorridente. Ele ajeitava o equipamento enquanto a repórter posicionava o microfone na lapela de Beatriz. Rodrigo usava boné, fones grandes pendurados no pescoço e tinha um olhar atento para tudo que acontecia ao redor. Quando encarou Beatriz pela primeira vez, deu um pequeno aceno. "Pode olhar para a câmera, por favor?" pediu ele, ajustando o foco. "Preciso verificar a iluminação." "Assim está bom?" respondeu Beatriz, um pouco tímida. "Perfeito. Obrigado." Eles se aproximaram durante as entrevistas. Após terminar a gravação, Rodrigo a convidou para tomar um café. Ele apontou para uma lanchonete que ficava no prédio ao lado do departamento de trânsito, onde costumava ir para escapar da correria das reportagens. A sintonia entre eles foi imediata, e logo começaram a sair juntos. Num dos primeiros encontros, ele contou sobre como escolheu a profissão de operador de câmera, lembrando-se das vezes em que filmava aniversários de família com uma câmera velha herdada do pai. "Eu sempre gostei de registrar histórias", disse Rodrigo, enquanto misturava o café com uma colher de plástico. "Foi natural buscar algo na TV. Deve ser interessante ver tudo acontecer pelos bastidores", comentou Beatriz, apoiando o queixo nas mãos. "No meu caso, foi mais por necessidade que comecei a trabalhar cedo. Mas gosto de ajudar as pessoas, então aqui me sinto útil." Ele se encantou pelo jeito simples e caloroso de Beatriz, que também gostou da descontração e do respeito que ele demonstrava. Quando se despediram naquele dia, Rodrigo brincou com ela, dizendo que, se um dia precisasse de qualquer cobertura especial no departamento de trânsito, era só chamá-lo que ele correria com a câmera na mão para ajudar. Beatriz riu, achando graça daquela disponibilidade toda. A vida de Beatriz, antes concentrada em trabalho e na saudade dos tempos do orfanato, ganhou um novo sentido.
Cada mensagem de Rodrigo no celular, cada encontro para um café depois do expediente e cada ligação de boa noite a enchiam de entusiasmo. Seu gato, Nino, que ficava entediado e costumava destruir a casa, passou a encontrá-la mais feliz. O animal também se adaptou melhor à rotina, sentindo a mudança de clima no lar. Em poucas semanas, Rodrigo e Beatriz se tornaram inseparáveis, construindo uma relação baseada na parceria. Com frequência, ele lhe contava casos pitorescos de reportagens que cobria, e ela falava das inovações que aplicava no departamento de trânsito, sempre com um brilho nos olhos por saber que estava fazendo diferença. Você não se cansa de ser tão dedicada? Perguntou Rodrigo certa vez, sentado ao lado dela no sofá, enquanto afagava Nino. Às vezes canso, sim, Beatriz sorriu, recostando a cabeça no ombro dele. Mas não sei agir de outra forma. Lembro das palavras de Dona Cristina, minha mentora, dizendo que a empatia pode mudar o mundo de alguém. Parece clichê, mas eu acredito muito nisso. Meses depois, a cidade organizou uma cerimônia em homenagem a veteranos e profissionais que se destacaram no serviço público. O evento seria ao ar livre, na Praça Central. Haveria discursos, apresentações musicais e entrega de placas comemorativas. Beatriz foi convidada como uma das funcionárias exemplares, reconhecida por melhorar as condições do órgão em que trabalhava. Ela não esperava esse destaque, mas sentia orgulho do caminho percorrido. Durante o evento, ela se reencontrou com Otávio Cardoso, agora usando uniforme cerimonial, repleto de medalhas. Ele contava com postura altiva, embora seu rosto mantivesse a cicatriz de queimadura que causava forte impressão em quem o via. Ao reconhecê-la, Otávio aproximou-se, sorrindo com gratidão. Beatriz, é muito bom revê-la, disse ele, apertando a mão dela. Fico feliz por ver que está bem. Não sabia que era convidado de honra. A organização achou importante que eu compartilhasse minha história, ele respondeu, apontando para a condecoração principal em seu peito. Vou falar sobre o incêndio no submarino e como quase perdemos tudo aquele dia. Ele contou sua história para o público, emocionando a todos ao descrever o incêndio que quase causara a tragédia. Em seus relatos, deixou claro que a bravura exigida naqueles momentos críticos vinha acompanhada de um temor constante de não conseguir salvar os colegas. Otávio descreveu, com a voz embargada, como as chamas se alastravam e a clausura do submarino tornava tudo mais claustrofóbico. Mesmo assim, conseguiu isolar a área em chamas e evitar um desastre de grandes proporções. Muitas pessoas na plateia enxugaram lágrimas discretas ao ouvir a narrativa sincera de Otávio. Ele finalizou dizendo que, após sofrer graves queimaduras, foi dispensado do serviço ativo, recebeu algumas medalhas, mas enfrentou dificuldades no retorno à vida civil. Nesse ponto, comentou brevemente que Beatriz lhe estendera a mão em um dia difícil, sem saber que ele era um herói ou qualquer coisa do gênero. Às vezes, tudo o que precisamos é um gesto de compaixão, sem julgamentos, declarou Otávio, fitando Beatriz no meio da plateia. E foi isso que ela me ofereceu no departamento de trânsito, quando eu quase perdi meu ônibus. Quando chamaram Beatriz ao palco, Otávio fez questão de entregar a ela um buquê de flores, em agradecimento pelo gesto de bondade que mudará o rumo daquele dia difícil no departamento de trânsito. Com a postura humilde de sempre, Beatriz subiu aplaudida pela multidão. Sentia-se constrangida com tamanha atenção, mas ao mesmo tempo emocionada por ver como um simples ato de acolhimento transformará não só o futuro de Otávio, mas também a reputação daquele local de atendimento público. Rodrigo, que filmava a cena para o telejornal, sentiu o coração acelerar de orgulho ao ver Beatriz receber aplausos tão calorosos. Ele costumava ser imparcial atrás das câmeras, mas naquele instante não conseguiu evitar um sorriso que transparecia na própria filmagem. Um colega de trabalho, percebendo, cutucou-o com o cotovelo, rindo baixinho. Rodrigo, porém, manteve o foco na lente e seguiu registrando cada momento da homenagem. Naquela mesma noite, enquanto assistiam ao noticiário, ele, sorrindo, comentou que ela ficava linda em frente às câmeras e que a beleza real dela era ainda maior na vida cotidiana. Estavam sentados no sofá, comendo uma pizza meia calabresa, meia mussarela, enquanto Nino rondava os pés de Rodrigo em busca de migalhas. Você estava radiante, sabia? Rodrigo disse, apontando para a tela que exibia Beatriz recebendo flores de Otávio. Exagerado, retrucou ela, corando. Mas agradeço o elogio.
Beatriz o abraçou, emocionada, e os dois perceberam como cada um encontrara, no outro, a chance de construir uma nova etapa repleta de afeto e cumplicidade. De certa forma, as transformações que a vida lhes trouxera, tanto no lado pessoal quanto profissional, pareciam se cruzar em um ponto de serenidade. Rodrigo sentia que tinha ao seu lado alguém que o inspirava diariamente, e Beatriz acreditava que, enfim, podia compartilhar com alguém as memórias tristes do orfanato e as esperanças de um futuro melhor. Assim, duas trajetórias paralelas se concluíram, a de Regina, que sacramentou a ruptura com o passado ao escolher não denunciar o próprio filho, e a de Beatriz, que encontrou no ato de compaixão a oportunidade de crescer profissionalmente e ainda descobrir o amor. A história de Regina chegará aos ouvidos de poucas pessoas, sabia-se que enfrentará problemas familiares e assumirá culpas que não lhe pertenciam por amor ao filho. Já a trajetória de Beatriz ganhava cada vez mais notoriedade na cidade, mas havia um ponto em comum nas duas histórias: a coragem de seguir em frente apesar de tudo. Em um mundo de situações injustas, tanto Regina quanto Beatriz ilustravam a força silenciosa de mulheres que, cada uma à sua maneira, transformavam dores em combustível para recomeços. Enquanto Regina prosseguiu sua vida ao lado de Marcelo, optando por proteger Diego mesmo que isso a tivesse feito perder anos de liberdade, Beatriz dedicou-se a um desconhecido que sofria preconceitos pelas marcas no rosto, mudando a realidade de um departamento público inteiro. Em ambos os casos, as consequências foram grandiosas, ainda que silenciosas. Enquanto Regina vivia em paz ao lado de Marcelo e da filha caçula, distante de Diego e das mentiras dele, Beatriz florescia numa cidade onde o trabalho árduo e a gentileza haviam conquistado uma mudança estrutural no serviço público. As duas jamais se conheceram, mas suas histórias, cruzadas aqui pelos acontecimentos, revelavam que a coragem de assumir riscos e a decisão de fazer a coisa certa podem inspirar grandes reviravoltas na vida de quem resolve persistir nos próprios valores. Tais valores, alimentados pelo amor materno de Regina e pelo senso de empatia de Beatriz, eram uma prova de que cada caminho pode ter acertos e sacrifícios. No fim, mesmo que as circunstâncias fossem muito diferentes, Regina lidando com um sacrifício de amor incondicional por seu filho e Beatriz agindo em prol de um desconhecido, ambas demonstraram que, se há uma espécie de heroísmo silencioso nas atitudes de cada dia, ele nasce da capacidade de empatia e do compromisso com aquilo que consideram justo. E esse compromisso, em cada uma, tomou forma em decisões que mudaram não apenas seus próprios destinos, mas também afetaram pessoas ao redor, como Otávio e, de certo modo, até mesmo Diego, que se viu forçado a lidar com as consequências de seus atos. A honestidade de uma pode redimir culpas, do mesmo modo que a compaixão de outra pode salvar esperanças. E, embora Regina e Beatriz nunca tenham trocado uma palavra, suas histórias permanecem lado a lado como exemplos de força feminina. São narrativas que, cada uma ao seu modo, evidenciam o que realmente importa: a dignidade, a liberdade de recomeçar e a coragem de escolher o certo, mesmo em meio a tantas oportunidades de desistir.